Fala, tudo certo com vocês? Estamos aqui com o nosso segundo episódio desse podcast que é o meu e o seu podcast favorito. Esse lugar onde a gente pode conversar tantas coisas sobre a fé, tantas coisas sobre a nossa caminhada cristã. A gente agradece você que deu a sua audiência aí para o nosso primeiro episódio. A gente ficou muito feliz com o resultado que ele teve. Te agradece de verdade você aí que separou a sua hora para poder estar escutando, para poder estar junto com a gente, conversando sobre a trajetória da nossa comunidade, a trajetória ali do Pastor Saulo. A gente tá começando aqui o nosso segundo episódio desse podcast, mas a gente quer fazer um pedido de desculpas aqui pelo tempo que a gente acabou demorando para poder gravar e para poder soltar esse episódio para vocês. A gente acabou que gravou um episódio sobre um outro tema, mas a gente teve muitos problemas técnicos durante a gravação e acabou que ele não ficou um episódio bom. A gente achou que não ficou uma qualidade que seria boa para a comunidade, para você que está assistindo a gente, escutando a gente. Então a gente decidiu gravar esse episódio aqui agora e soltar ele com um pouquinho mais de atraso, mas poder soltar um episódio com um pouco mais de qualidade, um episódio com um pouco mais de tranquilidade, para que você pudesse ter uma coisa melhor para poder escutar e não um episódio cheio de cortes, com problemas de áudio, enfim. Então a gente agradece a sua paciência aqui pelo segundo episódio e se Deus assim quiser a gente vai conseguir gravar esse daqui e vai dar tudo certo e você vai poder tá com a gente aqui nessa caminhada. E como a gente tá entrando em outubro, que é conhecido como o mês da reforma, a gente vai aproveitar essa oportunidade para ter um papo bem legal sobre a reforma protestante, que é um dos motivos pelos quais a gente tem a nossa comunidade do jeito que ela é hoje, é um dos motivos pelos quais a gente acredita nas coisas do jeito que a gente acredita hoje. Mas então, pra gente começar, eu sou o Mendel e, apesar de eu ser protestante, eu amo a tradição da igreja. Eu tô aqui junto com o Rafael. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael. Fico pensando, se a reforma fosse hoje, será que Lutero, ao invés de pregar as 95 teses na porta da igreja, ele teria gravado um vídeo no TikTok fazendo uma dancinha? Imagina Lutero lá fazendo uma dancinha e indo contra as coisas que ele achava que estava errado. Nossa, que coisa é essa, né? Estamos aqui junto com o nosso digníssimo Malaguido também. Fala pessoal, eu sou o Mala e quem é contra a escritura eu só lamento. É isso aí. Então, o tema desse podcast hoje é a reforma protestante. A gente vai conversar sobre várias coisas, mas antes de tudo, né? O que foi essa reforma? A gente sabe que hoje a gente se chama de protestante, e a gente fala que a gente é evangélico, que a gente é protestante, a gente não é católico romano, a gente não é ortodoxo, a gente não somos outras denominações, mas nós somos cristãos protestantes. Rafa, o que foi essa reforma que aconteceu, que a gente vai estar falando aqui hoje? Bom, a reforma protestante foi um movimento que aconteceu no século XVI ali na Europa. A princípio ele foi motivado por fatores religiosos, porém ele acabou impactando várias outras áreas da sociedade, como a área social, a área política e até mesmo a área econômica. Um ponto que a gente tem que ter em mente é que não aconteceu somente uma reforma protestante, mas sim várias reformas, tá? Então foram vários movimentos que estavam acontecendo ali naquela época e que nasceu aí por conta de várias insatisfações com a Igreja Católica ali na época, tá? Sobre isso que você falou, né, de não ser a reforma, mas várias reformas, isso é uma coisa que a gente acaba fazendo mesmo. A gente tende a olhar para um evento que às vezes teve um impacto maior ou que teve um conhecimento das pessoas maior e acaba entendendo aquele como único movimento, né? Mas a gente tem vários outros reformadores, se a gente puder chamar assim, né? O mais famoso é o Martinho Lutero, mas que outros reformadores também apareceram durante a história? Então, Lutero é o mais famoso deles porque a gente pode considerar que ele que inicia, ele que dá o primeiro passo, a primeira martelada aí nessa reforma da igreja, né? Mas tiveram outros, né? Como Zwinglio, como Calvino, como William Melanchthon, que é um parceiro de Lutero também, que é aquele cara que vai sistematizar a doutrina da reforma protestante ali na Alemanha. Essa reforma ela foi ocorrendo em vários países ali da Europa, tá?
Então, assim, Lutero é o mais famoso, mas tem outros também, tá, gente? Que a gente acaba esquecendo quando vai pensar sobre esse período. E eu acho que uma coisa que a gente acaba associando muito diretamente quando fala sobre esse assunto é como um movimento apenas religioso, né? Que ele teve esse impacto grande na questão religiosa, né? E foi isso mesmo? Então, Mala, na verdade, a gente que é evangélico, a gente vai acabar enfatizando esse aspecto mais teológico, né? De retorno às escrituras que a Reforma trouxe, que a gente acaba sabendo sobre a Reforma por meio da comunidade que a gente participa, da igreja que a gente participa, dependendo da tradição isso é mais enfatizado ou não, mas a gente acaba sabendo dela através da igreja, né? Porém, a Reforma, ela teve outros aspectos também, porque questionar o poder da igreja, que foi o que aconteceu naquela época, era basicamente questionar o maior poder político da Europa e do Ocidente. Então, assim, obviamente que qualquer coisa que implicasse com o poder religioso ia acabar gerando alguns desdobramentos em relação à questão política, social e econômica. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Interessante a gente falar de contexto. A situação de mundo, o cenário que as pessoas viviam na época, ele é muito diferente do cenário que a gente vive hoje. Hoje a gente tem uma coisa que chama Estado laico, que inclusive foi uma conquista da Reforma, a gente pode falar um pouco disso mais pra frente. Mas hoje, que nem o Rafa falou, a gente tem na nossa cabeça essa ideia de que religião ela é uma coisa, política é outra coisa. Mas quando a gente vai olhar para o contexto dessa época, a gente vê que era muito diferente. E para a gente entender por que essa reforma foi necessária, por que essa reforma, nem porque ela foi necessária, mas por que ela aconteceu, a gente precisa olhar não só para o contexto da sociedade, mas também para o contexto da igreja, como que a igreja funcionava naquela época. Porque a gente erra muito se a gente acha que a igreja do jeito que a gente tem hoje é o mesmo formato, a mesma estrutura de igreja que a gente tem desde lá do primeiro século, ou no caso aqui da Reforma Protestante, desde lá de 1500. Então, Rafa, você consegue falar um pouquinho pra gente desse contexto que existia na época da Reforma? Bom, Mendo, a Reforma ela não acontece do nada, né? Um dia Lutero tá em casa, ficou entediado e resolve provocar o Papa pulando os 95 teses na porta de uma igreja. Não foi bem assim, né? Várias coisas estavam acontecendo há muitos anos antes da Reforma Protestante que acabaram criando esse ambiente em que a Reforma Protestante pudesse ser possível, né? A Reforma Protestante, na verdade, como a gente vai ver, basicamente é a gota d'água de muitas insatisfações que já haviam alguns anos atrás, tá? Bom, mas pra gente entender o contexto da Reforma e o que estava acontecendo, eu acho que seria interessante a gente pensar não só nas questões teológicas, como normalmente a gente faz, mas em questões também sociais, políticas. Quando a gente pensa em questões sociais, né, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração era qual era a percepção do homem, né, nesse período. Como que ele chegava à vida, a razão da existência dele, futuro e etc. E eu posso já te adiantar que não era uma visão muito positiva da vida, né, como a gente tem hoje. A gente hoje tem essa ideia de que o futuro vai ser algo bom se a gente trabalhar, lutar, né? A gente tem sempre essa perspectiva positiva do nosso futuro, né? Em relação aos nossos trabalhos, em relação às nossas escolhas, a alcançar os nossos sonhos, etc, né? Na época, o ser humano, infelizmente, ele não tinha essa ideia ou essa visão tão positiva do seu futuro e da sua vida. Isso por muitos fatores, mas penso que o principal deles, que acabou influenciando o homem a ter uma visão pessimista sobre a vida, sobre a sua história, sobre o seu futuro, foi aquilo que a gente chama de peste negra, que causou uma epidemia ali no século XIV que acabou matando 1/3 da população global. Na época, o acesso à saúde, aos tratamentos era algo muito precário e até mesmo pouco desenvolvido, né? A tecnologia na época, a própria medicina era algo muito atrasado ainda.
por conta disso, né, por conta dessa dificuldade no tratamento e até no diagnóstico, né, a própria medicina demorou muito tempo para descobrir o que transmitia a peste negra e tal. Muitas pessoas acabavam morrendo naquele momento ali. A gente talvez tenha uma certa noção hoje em dia que a gente passou, né, recentemente aí por uma pandemia que acabou matando muita gente, né? E só para colocar um ponto nisso que você falou, Rafa, da comparação ali, né, com o Covid, a gente tem que pensar em como a pandemia do Covid ela foi ruim nessa questão de mortes e com o tanto de acesso à saúde que a gente tem hoje. E a gente pensar nisso lá atrás, que nem você falou, né? Que não tinha essa preocupação com a saúde pública, mas eu só queria colocar um ponto nisso, né? Que você imagina como que era para uma doença tão forte chegar em pessoas que não é que não tinham tanto acesso, não tinham acesso à saúde. Então, assim, uma pessoa comum não ia ter como ter tratamento. Então, é bem interessante a gente olhar fazer esse paralelo, porque é como se a gente tivesse um Covid, só que não tinha nenhum hospital para pegar ninguém, não tinha nenhum acesso, então é bem interessante a gente pensar nesse sentido. É curioso isso que o Mendel falou mesmo, até porque realmente, como ele acabou mencionando, onde as pessoas acabavam não tendo mesmo, né, esse acesso à saúde, é muito recente a questão sobre antisepsia ou asepsia, né, que é o processo antes, por exemplo, de você entrar em uma cirurgia e você preparar para poder tirar o máximo de bactérias. Isso é muito recente, foi no século XIX, se eu não me engano, ou até mesmo no século XX mesmo, né? Que a gente começou a se preocupar, né? Como espécie humana, assim, com isso. Antes mesmo não se tinha também esse entendimento, né? Que as pessoas morriam por conta de bactérias. Bom, você deve estar pensando que reforma protestante tem a ver com peste negra e Covid. A gente parar para pensar, a gente vai perceber que o período de pandemia que a gente passou aí nos últimos anos acabou afetando a mentalidade de muito crente por aí. Muitas pessoas hoje em dia não frequentam mais o culto porque se acostumaram ali no período da pandemia a assistir o culto online e hoje acabam justificando sua ausência dizendo que eles já estão cultuando quando eles assistem a transmissão da celebração online, se é que a gente poderia chamar isso de culto. Ou então muita gente que, sei lá, perdeu um parente, perdeu um ente amado e depois dessa situação acabou enxergando Deus de uma forma muito, muito irada, né? Um Deus irado, um Deus que abandonou eles, um Deus que abandonou a humanidade, então um Deus muito afastado, né? Essas coisas, para nós que vivemos esse período, por mais que a gente não concorde com essas ideias, a gente sabe que isso aconteceu com muita gente, né? Se isso aconteceu conosco recentemente, imagina no século XIV. Toda essa ideia da peste negra, a gente morrendo, pessoas perdendo seus familiares, muita morte, muita dor, pobreza, né? Acabou afetando, sim, a mentalidade e a espiritualidade de muita gente ali da época também. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Se a gente olhar para a arte que era produzida nesse período, essa ideia fica um pouquinho mais clara. Nesse período surge aquilo que a gente chama de a dança da morte. A dança da morte nada mais era do que algumas representações artísticas, né, uns quadros e gravuras, que mostravam a morte dançando com várias pessoas, né? Desde o pobre até o mais rico, o rei, o príncipe, simbolizando ali que a morte ela estava dançando com todos, né? Ela estava chegando para todo mundo, ela não fazia acepção de classe nem nada. Porque a morte virou algo tão presente assim que isso impactou até na arte, né? E a arte demonstra que também a morte ela não tinha preferência, né? Ela ia escolhendo quem
quem aparecesse na frente dela. Basicamente essa é a ideia. Então isso tudo é muito interessante, porque mostra essa mentalidade de desilusão da época, muita gente morrendo, essa falta de perspectiva de futuro, né? Essa ideia de que sobre nós existe um Deus que ou nos abandonou ou que está irado conosco, né? Então, tudo isso estava acontecendo na sociedade ali, da época ali, a partir do século XIV, e que obviamente vai acabar impactando também para que a reforma viesse a acontecer, porque isso diretamente afeta também a mentalidade religiosa das pessoas ali da Europa. Não é à toa, gente, quando a gente chega em Lutero, você vai ver que a primeira fase da vida dele, a fase monástica, quando ele era um monge, ele tinha muito medo de Deus. Ele falava que Deus era o seu pior inimigo, porque ele imaginava esse Deus irado. Ele queria acabar com o mundo a qualquer momento, tá? Um historiador da Idade Média, chamado Johann Huizinga, ele vai falar que, por exemplo, lá em Paris, os cemitérios eles se tornaram ali, no meio ali dos enterros, né, desenterros, enterra a pessoa, tira ossada, abre vala para caber mais corpo, né? Começou a virar um ponto ali de encontro. As pessoas sentavam ali, se reuniam, faziam seus piqueniques, porque a morte ela era tão presente, ela estava tão ao lado, e assim, o cemitério virou algo comum, algo banal. Era a mesma coisa que você dar um passeio no parque. Ao ponto de lojas surgirem no cemitério de Paris, ao ponto de prostíbulos surgirem no cemitério de Paris. E Rafa, fora essa noção que você comentou, né, de como a morte ela estava muito presente, como o mundo ele estava num momento de muito sofrimento, acabava se tendo uma ideia de um Deus que está virado com o mundo e que estava punindo esse mundo, que outros efeitos a gente conseguia ver na igreja na época, na teologia na época, no que o clero ali, os padres, eles iriam ensinar para as pessoas. Então acho que a gente precisa começar aí pela teologia, né? Porque a teologia, ela vai impactar diretamente a realidade das igrejas da época. Quando Lutero inicia o movimento lá no século XVI, já fazia em torno de 300 anos, que um outro movimento muito importante da história da intelectualidade humana já tinha chegado ao fim. E esse movimento é chamado de escolástica, tá? Ele começa ali no século IX, quando o imperador Carlos Magno, ele tem contato ali com alguns monges e padres, ele percebe que essa galera estava muito atrasada intelectualmente. Então ele resolve fazer uma reforma intelectual ali do ensino religioso, e aí surge aquilo que a gente chama de escolas monásticas, né? Ao invés do monge ir para o monastério só rezar e realizar trabalhos manuais, depois dessa reforma, o monge agora tinha contato ali com uma grade de ensino muito bacana. Então, ele tinha contato aí com o ensino do latim, ele começou a ter contato com textos muito importantes da época, textos de filosofia como Boécio, como Dionísio Areopagita e etc. Ele tinha contato também com traduções, então muitos textos, tanto da filosofia como textos da escritura, que a gente tem acesso hoje a algumas cópias, foram feitas por essa galera ali dessas escolas monásticas, né? E assim, o que marca a ênfase desse momento, né, da história, da intelectualidade? Um grande teólogo, o maior teólogo, na verdade, desse período da escolástica, é o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, talvez, foi o maior comentarista de Aristóteles do seu período. Se não foi o maior, foi um dos maiores. E a teologia de Tomás de Aquino é fortemente marcada pela metodologia de Aristóteles na forma de desenvolver o pensamento e etc, né? E aí você deve estar pensando, o que um teólogo tem a ver com Aristóteles? O que a teologia tem a ver com Aristóteles? Quando a gente pensa sobre Tomás de Aquino e a forma que ele desenvolve a teologia, dá para entender um pouco melhor qual que era a ênfase da escolástica, né? Qual que era a ênfase desse momento da intelectualidade. A ênfase da escolástica era a união entre a filosofia e a teologia. Era muito comum nesse período dizer que a teologia era a grande rainha do saber e a filosofia sua escrava ou sua serva, né?
Então esse período é marcado por isso, né? A razão e a teologia, elas caminham juntas, né? Então a filosofia, ela serve como ferramenta para se fazer teologia, e então muitos pensadores acabam utilizando metodologia da filosofia, utilizando alguns textos de outros filósofos antigos para pensar a realidade da teologia, sobre Deus e etc. Então a escolástica, quando a gente pensa o que é o sentido intelectual, o que ela ensinava, o que ela pregava, era de uma forma muito simplificada isso que eu acabei de dizer, tá? Essa união entre a filosofia e a teologia, e tendo a filosofia como ferramenta para se pensar teologicamente, tá bom? Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Outro ponto muito importante desse período, e isso já em meados do século XII ao XIII, é o surgimento das universidades. As universidades, elas são frutos diretos desse período da escolástica, tá? Universidades que são muito conceituadas, que existem até hoje, como Oxford, Cambridge, elas surgem em período escolástico, e elas surgem com essa motivação, a união da teologia e da filosofia. Então toda a doutrina cristã desenvolvida nesse período acabou sendo meio que influenciada por o sistema lógico da filosofia aristotélica. Então muitas coisas, muitos dogmas da igreja acabam bebendo muito disso. A própria transubstanciação que a igreja católica tem hoje, ela não consegue ser explicada se tirar Aristóteles dela, né? Então até a ideia de que o milagre da substância do pão sendo transformada no corpo de Cristo, mas o acidente, que é a aparência do pão, as características do pão continuam, isso é Aristóteles puro, tá? Então isso é muito interessante, porque faz a gente entender que esse período é um período de uma intelectualidade muito elevada, e tem gente que fala que é a época onde nada da razão era desenvolvida, era uma época de trevas, de pessoas boas, etc. Isso é a mais idiota acusação que tem sobre esse período. Quem fala esse tipo de coisa nunca estudou escolástica. Escolástica é um período de desenvolvimento intelectual muito amplo, muito profundo, né? Mas que infelizmente acaba tornando a teologia algo muito intelectualizado e muito afastado. Até a forma de pensar e interpretar o texto bíblico acabou tendo que se submeter a toda a metodologia filosófica da época, dos métodos de Aristóteles e etc, né? Então, assim, isso acabou gerando algumas complicações em relação à realidade da igreja, do fiel e etc, né? Ser um movimento muito intelectual e a teologia, a partir dele, se tornar algo muito intelectualizado, o fiel, o simples, né, o frequentador de igreja ali, acabou tendo uma barreira entre ele e a realidade da fé, de Deus, das Escrituras, porque era algo que era muito inalcançável para o cidadão comum que não tinha contato com esse ensino, com a academia, né? E isso acabou gerando uma certa dificuldade entre o fiel e o conhecimento da Escritura, o conhecimento real da Bíblia. Então parece que até o fiel se tornou alguém meio que segregado e afastado de Deus por não ter as metodologias e o acesso a todo esse conhecimento. E além disso, o acesso ao texto bíblico, que a gente sabe não era para todos, e até para quem estava na academia também não tinha acesso real e total ao texto bíblico como a gente tem hoje, né? Então o cristianismo por muito tempo ele se tornou algo muito intelectualizado, né? O conhecimento mais profundo da Bíblia, etc. Algo muito intelectualizado e afastado do cidadão comum e do pobre. Então todo esse afastamento da realidade da fé, do evangelho, da escritura e até mesmo do próprio Deus, acabou gerando até no final ali da Idade Média um reinteresse, um renascimento das religiões pagãs.
porque as pessoas acabavam encontrando nessas divindades antigas deuses e seres muito mais próximos do sofrimento que eles viviam, né? Então é interessante pensar nisso, porque essa distância, essa intelectualidade alta, essa intelectualidade que vive ali na academia e etc., acabou gerando um vácuo, né? Um espaço vazio no coração desse povo que estava vivendo uma vida em uma condição muito difícil, que acabou sendo preenchida ali por alguma religiosidade antiga. Além disso, também gerou um certo desdém ou uma certa banalidade do sagrado. O João Huizinga, ele fala no livro dele, O Trono da Idade Média, que nesse período, ali no finalzinho da Idade Média, surge a prática da blasfêmia. Então as pessoas começavam a blasfemar contra Deus como uma prática comum de piada, né? Deus virou algo muito banal, muito afastado deles, né? Até as festas também cristãs, em alguns locais, eram marcadas ali por práticas de lascívia, de imoralidade sexual, de orgia, né? Conta-se que em festas, por exemplo, de Natal, tinha muita bebedeira em algumas regiões, e até às vezes até orgia, coisas assim assustadoras. Por quê? Porque Deus tornou algo muito distante, algo muito da academia, algo muito difícil de acessar, né? E acaba que essa falta de percepção de quem Deus é de fato faz com que não haja temor, não haja interesse pela fé e pela prática da vida cristã, pela santidade, etc., né? Então esse é um dos males que a teologia escolástica ela acabou gerando por estar distante do público mais comum, do fiel mais comum, mais popular. E isso acabou corrompendo alguns clérigos também, né? Alguns padres e monges, não todos, tá? Mas uma parte deles acabou também tendo essa sensação de que a fé, Deus, é algo muito banal, muito distante, muito relativo. Acabavam tendo práticas muito equivocadas, né? De beber demais, ou de roubar. O monge também, no final da Idade Média, ele era tido como aquela figura sempre preguiçosa e bêbada, e etc. Não eram todos que eram assim, tá? Mas existem relatos de muitos que eram assim na época, por conta dessa banalidade da pessoa de Deus. Então, um Deus que, em alguns momentos, ele era visto como um Deus irado, um Deus de ódio, um Deus de punição, um Deus que gosta do sofrimento. Em outros momentos, era esse Deus que não se importa com nada. É um Deus que a gente não consegue nem pensar sobre ele, então ele está muito afastado. Então ele não faz sentido para a nossa vida e para a nossa realidade. Então era isso que permeava ali, o pensamento de muita gente ali da época. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Em meio a tudo isso, eu acho que surge aquilo que, pra mim, acredito que pra vocês que estão escutando também, é o mais famoso, assim, a deturpação mais famosa, que é a venda das indulgências, né? Que pelo menos eu na escola eu lembro que eu aprendi que um dos principais motivadores da reforma protestante, pelo menos da parte ali de Lutero que trouxe para a reforma, era o fato das indulgências estarem sendo vendidas, entre outras coisas, entre outras questões envolvendo salvação. Mas a gente vê que em todo esse momento da história está muito, muito pervertido, está muito depravado. Eu gostei muito disso que você falou, Rafa, da banalização do sagrado, não só a banalização da morte por todas as coisas que estavam acontecendo, mas também a banalização do sagrado. Eu achei isso muito interessante e eu acho que retrata muito bem esse período da história. E Rafa, a gente consegue ver todos esses problemas que existiam nessa época,
que fazem parte de todo esse contexto da reforma e também anterior à reforma. Mas se a gente fosse pensar assim, quais eram os maiores problemas que motivaram a reforma? A gente tem muita coisa, né? Muita coisa. Mas se a gente fosse pensar assim, não, foi esse problema, que foram assim a direção real da reforma. O que a gente consegue entender sobre isso? Bom, eu vou citar alguns acontecimentos que eu julgo que foram essenciais para que a reforma protestante pudesse acontecer ali a partir de 1517, tá? O primeiro fator é que no final da Idade Média, o poder político do papado ele começa a entrar em declínio. O Papa, durante toda a Idade Média, ele é o representante do maior poder político do Ocidente e da Europa. Só que quando a gente vai caminhando para o final da Idade Média, alguns interesses do papado começam a entrar em conflito com interesses de outros poderes políticos da época, como alguns reis e etc. Isso acaba gerando uma série de revoltas. Quando a gente chega lá em 1309, o Papa da época, que é Clemente V, ele começa a enfrentar uma série de rebeliões em Roma. E com medo dessas rebeliões, e entre parênteses, com medo da morte, ele acaba buscando proteção da corte francesa. E aí o que ele faz? Ele transfere o centro do cristianismo católico romano, que é em Roma, ou seja, o centro do poder papal, de Roma para a cidade francesa Avignon. E ele faz isso em 1309. Só que quando ele faz isso, ele acaba submetendo o poder que ele tinha aos interesses da coroa francesa. E aí começa um momento na história do cristianismo católico que a gente chama de período do cativeiro em Avignon. Por que cativeiro? Porque os papas, durante esse tempo, eles são de alguma forma prisioneiros da corte francesa. E a corte francesa, ela acaba influenciando nas decisões do papado. Então o papa acaba virando uma marionete da coroa francesa durante todo esse tempo. Né, por trás dos papas que surgiram nessa época, estava ali o rei da França fazendo as suas movimentações políticas, e isso faz com que toda a cristandade europeia comece a olhar para a figura do Papa que estava em Avignon, na cidade francesa, como aquele que estava sendo controlado e não tinha tanta autoridade mais sobre várias questões. No ano de 1377, que de uma forma bem resumida, porque se a gente fosse entrar a fundo em todo esse momento da história, daria um podcast à parte só sobre isso, mas por conta de várias movimentações, o Papa Gregório XI ele consegue retornar para Roma em 1377. Isso representa para a cristandade europeia um momento em que, de fato, o Papa voltou, o papado foi restabelecido no lugar onde ele tinha autoridade, e agora toda a cristandade estava livre ali das garras da coroa francesa. Só que, como todo Papa é velho, o Gregório XI ele vai morrer em 1378. E aí começa outro período muito caótico, que a gente chama de o grande cisma do Ocidente. O que acontece quando o Papa Gregório XI morre? O outro Papa é colocado ali em Roma. Só que, como a corte francesa ela não queria perder a sua marionete, a sua arma política, né? Que ela pudesse fazer suas movimentações políticas, que acabava interferindo em decisões religiosas da época, etc. Ela elege um outro Papa ali na cidade de Avignon. E aí vira uma bagunça total a partir daí, tá? Porque surgem várias facções que vão apoiar o papado em Avignon, outras facções vão apoiar o papado em Roma, outras facções não vão aceitar nem poder de nenhum dos dois. Então esse caos aí de quem que é o verdadeiro Papa, quem que é o representante de Pedro, quem que é aquele que de fato toma as decisões pela Igreja Católica, ele vai durar entre 1378 a 1417. E o período foi tão caótico que em determinado momento existiam 3 papas ao mesmo tempo, ao ponto de cada um excomungar o outro mutuamente. Era um caos
uma época muito bagunçada, com emboscadas políticas para que o outro papa fosse morto, coisa assim, coisa de filme, bagunçado. Por isso que assim, o argumento católico, que a Igreja Católica foi sempre una, né, sempre corretinha ali, uma instituição muito bem elaborada, muito bem organizada, não é muito válido, principalmente quando a gente olha para esse momento da história, tá? Só que essa crise, ela só vai ser resolvida no Concílio de Constância, em 1417, que vai depor os papas ali, que eram rivais, né? E vai eleger o único papa ali que a gente conhece como Martinho V. Com a eleição desse papa, se restabelece a união da Igreja Romana, tá? Então toda a cristandade reconhece a autoridade desse papa. Porém, uma coisa que é muito interessante, que durante todo esse caos, alguns movimentos internos da Igreja começaram a olhar para vários problemas que o papado teve durante toda a história, não só nesse período, mas em outros momentos também, e vai começar a questionar a autoridade do Papa. Será que o Papa, ele de fato é a autoridade da Igreja? Será que a gente deve depositar toda essa confiança no papado como autoridade da Igreja? E aí surge um movimento interno, dentro do próprio clero da Igreja, que a gente conhece como conciliarismo. O que esse movimento propunha? Como eles estavam questionando que o papado ele não tinha essa autoridade para guiar a igreja por conta de todo o caos político que o papado tinha gerado ao longo do tempo, o que de fato era a autoridade da igreja? O que de fato ditava e ordenava e conduzia a igreja de forma mais correta? E aí eles olham para os concílios históricos que a igreja teve a vários momentos da história do cristianismo, que percebem que os concílios históricos sempre tomaram as decisões de forma correta, de forma mais organizada. Então esse movimento do conciliarismo propõe que a autoridade da igreja ela deveria ser transferida do Papa para os concílios. Então a igreja, para eles, deveria tomar as decisões a partir dos concílios. Então os concílios deveriam se reunir para tomar as decisões e não o papado, porque o papado ele se tornou algo que pode ser corrompido e pode gerar um caos muito grande para a cristandade, ao ponto da cristandade ser afetada por conta de decisões ruins e decisões que são profundamente influenciadas pela política da época, tá? Então o conciliarismo é o início de uma fogueira que vai culminar ali na Reforma Protestante em 1517. Isso é importante para a gente pensar, porque mostra que a reforma não foi algo que veio do nada. Dentro da igreja, essa questão da autoridade ela já era questionada ali nesse movimento de olhar para os concílios como, de fato, a verdadeira autoridade da igreja católica romana. A diferença é que a reforma ela vai fazer esse movimento, mas ao invés de olhar para os concílios, ela vai olhar para a escritura. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. E é por isso que lá no começo eu falei que como um cristão protestante eu amo a tradição da igreja, porque muitos, que nem o Rafa falou perfeitamente, muitas das coisas que a gente entende hoje como, sim, verdades muito óbvias, né, começaram a surgir nessa época. Então, que nem o Rafa ele falou, né, a gente como protestante, a gente consegue entender que a figura do Papa é uma figura que ela tem que sim ser questionada. Você não pode pegar aquilo que o Papa, que é um homem, fala e dar para isso um peso de inerrância,
como se não pudesse errar. E da onde que vem isso? Isso vem porque a gente pensou isso agora? Não vem porque a gente pensou isso agora. Vem porque existe toda uma corrente de cristãos, de protestantes que vieram formando esse pensamento para que hoje isso fosse muito óbvio pra gente. Então, a gente ainda não entrou em todos os aspectos da reforma, mas eu acho importante a gente pontuar isso, que uma das coisas que a reforma ela traz pra gente é esse privilégio de poder pensar em algumas coisas como óbvias hoje. Por quê? Por causa de todo esse trabalho que vem sendo feito por tantos cristãos, por tantos teólogos e que a gente se beneficia tanto. A gente também não pode deixar de mencionar outras figuras que foram extremamente importantes nesse momento e que também levantaram questionamentos sobre a verdadeira autoridade da igreja. Um deles, que inclusive a gente em Londrina tem uma rua com o nome dele, é John Wycliffe. John Wycliffe, ele era um intelectual da Universidade de Oxford, que, diferente do conciliarismo, que entendia que a verdadeira autoridade da igreja era o concílio, Wycliffe entendia que a verdadeira autoridade da igreja deveria ser o texto bíblico. E que é legal, porque a gente já percebe que essa ideia já existia antes da reforma protestante de Lutero. Lutero ele não criou isso já existia. E a gente já vê com Wycliffe essa ideia ali. Ele não só questiona a questão da autoridade da igreja, mas ele questiona outras ideias. A própria ideia da transubstanciação é questionada por Wycliffe. E como ele era um intelectual de uma universidade grande na época, que é a igreja até hoje, na verdade, né? Seus escritos acabam ficando meio famosos, né? Meio populares, justamente por conta dos questionamentos que ele levanta. E aí um outro pensador, outro intelectual, ali na universidade, na cidade de Praga, vai ter contato com os escritos de Wycliffe. Inclusive, aqui em Londrina também tem uma rua com o nome desse pensador, que é o John Huss. O John Huss, ele foi muito importante para, de alguma forma, avançar nessas ideias de John Wycliffe e também conseguir espalhar essas ideias por algumas regiões ali da Europa. Vocês lembram que eu citei ali que em 1417 teve o Concílio de Constança, onde aquele problema com o Papa ele é resolvido de alguma forma, né? E ali eles elegem e escolhem um Papa que de fato é reconhecido pela cristandade. Nesse mesmo concílio, tanto Wycliffe como John Huss eles são condenados como hereges. Para a sorte do Wycliffe, ele já estava morto, então os ossos dele foram removidos, né, da sepultura, queimaram e jogaram as cinzas em um rio. O John Huss não teve a mesma sorte. Ele foi condenado à fogueira e a tradição conta que durante o momento que ele estava sendo queimado, ele disse a seguinte frase: "Hoje vocês queimam um ganso", né, porque o significado do sobrenome dele, o Huss, a gente pode traduzir como ganso, tá? Então ele disse: hoje vocês queimam o ganso, mas daqui a 100 anos vai aparecer um cisne que vocês não vão conseguir queimar e nem cozinhar, né? E isso é interessante porque acontece ali em meados de 1416 e exatamente não, quase 100 anos depois surge a Reforma Protestante, né? Então, se isso acontecer de fato, John Huss foi profético, né? Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Bom, o segundo fator que foi extremamente importante para que a Reforma Protestante pudesse acontecer foi o surgimento daquilo que a gente chama de Renascimento, que começa ali no século XIV e vai até o século XVI. O Renascimento, assim como a Escolástica, foi um período da intelectualidade humana, tá? E para a gente entender melhor o que é o Renascimento, o que ele propõe, quais eram os seus ideais, a gente precisa primeiro olhar para a sua origem. Por que ele começou e de onde ele veio? O Renascimento acontece por conta de um concílio ecumênico que acontece entre os anos de 1438 a 1445.
Esse concílio, ele acontece na cidade italiana de Florença, e ele tinha como propósito a reunificação da cristandade, que estava dividida desde 1054. Em 1054, não sei se os irmãos sabem, acontece aquilo que a história da igreja chama do grande cisma da igreja, onde a igreja ocidental romana e a igreja oriental com sede em Constantinopla se separam, se dividem por conta de algumas divergências teológicas e de organização também. E desde então, a cristandade ela não conseguiu chegar a um consenso e caminhar juntas, né? Então, cada igreja seguiu o seu caminho e continua assim até hoje, tá? A igreja oriental e a igreja romana, elas são instituições diferentes. Esse concílio, ele tinha o intuito de tentar mudar essa ideia, né, de tentar reunificar o cristianismo. Estava separado desde 1054. Então, o concílio em Florença ele foi convocado para isso. E quando o concílio era convocado, vários teólogos participavam dele, e às vezes o concílio, como a gente viu, durava anos, tá? Porque ali, durante muitos anos e vários dias, seria debatido sobre as propostas, sobre as ideias, né, como que a gente vai solucionar os problemas, etc. Então, dele participaram tanto teólogos ocidentais de Roma, como também teólogos orientais que vieram das igrejas orientais de Constantinopla e etc. Porém, esse concílio ele não conseguiu resolver esse problema dessa grande cisão entre Oriente e Ocidente, tá? Aquilo que era a ideia não aconteceu. Mas todo esse movimento gerou um outro fator, gerou outro acontecimento, que é o surgimento do Renascimento. Por quê? O Renascimento parte, ou começa a existir a partir desse concílio. Porque quando esses teólogos e filósofos orientais vieram do Oriente para a cidade de Florença, eles acabaram importando toda a cultura, tanto teológica como filosófica, para o Ocidente, para a Europa. Então, quando eles chegaram em Florença, eles trouxeram muitos textos que já não estavam em circulação ou nem chegaram a ser traduzidos para o latim ali no Ocidente. Além desses textos filosóficos, como Platão e etc., eles também trouxeram alguns manuscritos do Novo Testamento e também da Septuaginta, que foram escritos em grego. E não sei se os irmãos sabem, mas todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a Igreja Ocidental, ela tinha aderido ao Novo Testamento e a escritura inteira em latim já fazia alguns anos. Quando essa galera do Oriente chega ali na Europa com essas fontes, isso causou um certo interesse nos ciclos intelectuais por essas fontes. E não só por essas fontes, mas também pelas línguas originais, pelo grego, pelos textos originais. Por isso que um dos lemas do Renascimento é o ad fontes. O ad fontes, em latim, a gente pode traduzir para o português como o retorno às fontes. Então, uma das características do Renascimento é esse interesse pelas fontes originais, pela língua clássica. E isso aqui é extremamente importante para a Reforma. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Vocês se lembram que a gente estava conversando há alguns minutos atrás, que quando o papado entrou em declínio, o pessoal começou a questionar quem de fato deveria ser entendido como a verdadeira autoridade da igreja. Então surge ali o conciliarismo, que entendia que os concílios eles deveriam ter essa posição de autoridade para a igreja. A gente viu também alguns pré-reformadores que entenderam que a verdadeira autoridade da igreja deveria ser o texto bíblico. Então essa questão sobre a autoridade da igreja já estava presente nos ciclos intelectuais ali de todo o Ocidente. E o pessoal já estava questionando quem de fato é a autoridade. E quando surge
escritos, essas fontes originais, surge com elas material para olhar para o passado e entender que a gente precisa olhar para o passado para encontrar aquilo que de fato é confiável e aquilo que de fato pode ser entendido como autoridade para nós e etc. E um exemplo disso que é bem interessante também, que nesse período surge a figura de eu vou chamá-lo de historiador italiano chamado Lorenzo Valla, que ele vai olhar para um escrito que a igreja tinha como oficial, que se chamava Doação de Constantino, e nesse documento dizia que Constantino tinha doado Roma para a igreja católica, para o papado. E esse documento era tido como um documento oficial, que mantinha ali a propriedade de Roma à igreja, mantinha vinculada a propriedade de Roma à igreja católica. Quando Lorenzo vai utilizar essa ideia de retornar às fontes e vai aplicar alguns métodos que são desenvolvidos nesse período de análise de fonte, etc., ele descobre que esse documento da doação de Constantino, ele era falso. Ele foi criado muitos anos depois que Constantino havia morrido. Então não houve essa doação. Então esse caso de Lorenzo Valla, os casos que mostram que a igreja e o papado já estavam entrando em declínio. Sua autoridade, sua confiabilidade já estavam sendo questionados. Então o Renascimento, ele fornece os métodos e ferramentas para análise de documentos tidos como confiáveis pela igreja, e com essa análise acaba sendo comprovado que muitos desses documentos não são reais, não são válidos, foram falsificados e etc. E isso acaba mudando a percepção tanto de nobres como pessoas mais populares sobre a autoridade da igreja. Então esse espírito do Renascimento só popularizou o questionamento que existia no núcleo interno da igreja sobre a autoridade do Papa. Vai causar ali um interesse em buscar nas fontes o que de fato é a verdade e não na palavra do concílio da igreja, ou do Papa, ou da interpretação de teólogo tal. E esse movimento ele representa essa independência da razão de toda aquela metodologia da escolástica que a gente viu anteriormente. Então esse espírito do Renascimento, ele cria esse espírito crítico, né, de não aceitar cegamente as imposições da Igreja Católica, da autoridade, etc. E a Reforma Protestante, ela vai herdar esse mesmo espírito de questionamento. E a gente vê isso muito claro, muito evidente no próprio discurso que Lutero fez em 1521 durante a Dieta de Worms, que foi o momento em que o Papa convocou ele para se arrepender daquilo que ele tinha escrito. E durante a sua defesa, ele diz a seguinte frase: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos claros da razão, pois eu não confio nem no Papa e nem nos concílios somente, uma vez que está provado que frequentemente erram e se contradizem entre si, estou cativo às escrituras que citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Esse é o discurso de Lutero. E olha como nele a gente percebe esse espírito do Renascimento, de questionar a autoridade da igreja e olhar para aquilo que de fato é fonte, aquilo que de fato é autoridade, que é a escritura, que é a fonte da autoridade da igreja, né? Então, não tem como a gente olhar para a Reforma Protestante sem considerar isso que a gente está falando aqui agora. E eu acho que o sentimento que começou a permear todos esses intelectuais, todos esses teólogos, todas essas pessoas que tinham esse contato com esse retorno às fontes, com tudo que estava acontecendo no mundo, eu imagino que era um sentimento de que alguma coisa precisava ser feita. Porque você tinha uma instituição religiosa em declínio, você tinha um mundo que estava em trevas, assim, no sentido de tudo isso que a gente falou da banalização da morte, enfim. Então eu enxergo muito nesse período esse sentimento ganhando força de que alguma coisa tem que ser feita, alguém precisa fazer alguma coisa. Muitas pessoas se levantando para fazerem alguma coisa, né? Te falou aí dos pré-reformadores, falou de todos esses intelectuais que estavam caminhando nessa direção. Mas a gente começa a chegar nesse momento em que, igual o Rafa falou lá atrás, parece que tá tudo para explodir.
e parece que falta ali um pontapé pra tudo que tem que deslanchar, estourar e as coisas começarem a andar. E aí, pessoal, acharam que o episódio acabou? Não acabou, não. Como ficou com mais de 1 hora, a gente resolveu cortar ele no meio. A segunda parte sai na próxima semana. Aguardem!